convido você a abrir a palavra do Senhor no texto que vamos meditar nessa noite, que se encontra na carta escrita aos Hebreus. Hebreus, capítulo de número 13. Nós, semana passada, entramos aí nesse capítulo, o último capítulo da carta aos Hebreus. E hoje nós vamos dar continuidade, pelo menos mais 3 pontos daquela sequência que estamos fazendo desde o capítulo 12, que trata das posturas, das práticas do dia a dia para perseverarmos na fé até o fim, para não desistirmos, para não desanimarmos, para não abandonarmos a verdadeira fé. Eu convido você, mesmo assentado, a acompanhar comigo a leitura que farei de Hebreus capítulo 13, do verso 7 até o verso de número 15, que é o nosso objetivo aqui nesta noite. Diz assim, pois, a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 13, verso 7 em diante. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais os pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isso se preocuparam. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, por meio de Jesus. Pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Até aqui, irmãos, oremos. Pai querido, nós clamamos para que o Senhor nos abençoe, de modo que, no examinar das Escrituras, possamos sair daqui edificados por Ti mesmo, pela ação do Teu Espírito, que nos ilumina e nos conduz a toda a verdade. Pai, que o Senhor me use apesar de mim mesmo, e que possa ser um instrumento nas Tuas mãos para abençoar a vida dos meus irmãos e que o estudo feito possa nos conduzir a todos a nos fortalecer cada vez mais na fé e na prática de uma vida verdadeiramente cristã. Pai, que o propósito da carta aos Hebreus, que é nos conduzir em perseverança até o dia final, possa ser aplicado em nossa vida dia a dia, e que de um modo mais específico, nessa última parte, quando se trata das questões práticas, daquilo que devemos colocar no nosso dia a dia, nós possamos de fato estarmos atentos para que tais práticas sejam vistas em nós e vistas nessa igreja, para que assim perseveremos, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. Amém, irmãos. Relembrando aí, nós já tratamos de um modo mais específico, olhando para o capítulo 12 e 13, e para a carta aos Hebreus de um modo geral, sobre a necessidade da perseverança, da paciência, da resistência, da constância na carreira cristã. Nós relembramos que fomos alcançados pela graça de Deus, através da pessoa, a obra e do sofrimento de Jesus Cristo, o autor da nossa salvação,
o nosso sumo sacerdote, e que, portanto, segundo as palavras aqui da carta aos Hebreus, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ou seja, temos que cada dia mais examinar as Escrituras. E assim, como também nos exorta a carta aos Hebreus, nunca venhamos a negligenciar tão grande salvação. Mas muito pelo contrário, nós possamos completar a carreira que nos está proposta sem cansar, sem fatigar, sem desmaiar. E aí, então, nós, exortados por toda a carta aos Hebreus, chegamos no capítulo 12 e 13, que vai tratar da questão prática. É como se os primeiros destinatários falassem assim para o autor. Tá, você disse sobre a responsabilidade e a necessidade de perseverarmos. Como que eu faço isso? Como que eu vou perseverar? O que eu tenho que fazer? Eu sei que a salvação é pela graça, mediante a obra de Cristo. Que Ele é a vida eterna, que ela está garantida. Tudo bem. Mas eu preciso viver como cidadão do céu. Eu preciso viver como um discípulo de Cristo. Eu preciso caminhar olhando firmemente para Ele. O que eu faço no meu dia a dia? E é isso que nós começamos então a trabalhar. Eu vou relembrar aqui rapidamente, desde o capítulo 12, já os primeiros pontos. Nós vimos que, de um modo bem prático, o autor vai dizer, para você perseverar na fé, a primeira coisa que tem que fazer é viver de modo santo. Desembarace do peso, tudo aquilo que te impede de viver uma vida verdadeiramente cristã, mesmo que seja lícita, né? E não só desse peso, mas do pecado, que aí te conduz para uma prática justamente contrária à vontade de Deus. Então, primeira coisa para você perseverar é busque uma vida de santidade. Nós sabemos que é Deus que nos santifica. Sim, é verdade. A própria carta aos Hebreus vai nos a tratar sobre esse assunto. Mas ele diz que esse Deus que nos santifica exige de nós, dentro da nossa responsabilidade pessoal, que busquemos tal santificação. Mesmo lá em Levítico, quando nós vemos, né? Sede santos porque eu sou santo, nos versos abaixo ele diz, e eu sou o Senhor que vos santifique. A exigência da busca pela santificação não exclui a ação de Deus em nos santificar, e nem a ação de Deus em nos santificar exclui a nossa responsabilidade de buscar vida santa. O segundo ponto que nós já estudamos é evite a oscilação da fé. Né? O texto é, corramos com perseverança, com resistência, com constância. A analogia feita é uma maratona. Então a ideia é, não saia como um desesperado correndo no começo da vida cristã, porque vai chegar no momento que você vai cansar. Mas corra na mesma entoada. Seja um crente que não oscile. Uma hora está bem com Deus, outra hora acontece um probleminha na vida, já desvia da igreja, já para de orar, já para de ler a Bíblia. Dali a pouco acontece algo bom, aí você se anima, volta. Essa oscilação na fé é um perigo para a sua perseverança. Vimos também que a terceira prática aí é considere tudo aquilo que Jesus fez. Pense constantemente naquilo que Cristo é, naquilo que Cristo fez, nas promessas dele. Considerai, pois, atentamente, vai dizer aqui o capítulo 12, no verso 3, a respeito do exemplo de próprio Cristo. Ele suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Se Cristo padeceu, pense no sofrimento de Cristo, pense na cruz, pense no alto preço que foi pago, para que você não possa desprezar a obra de Cristo feita em seu favor. Quanto mais nós reconhecemos aquilo que Cristo fez em nosso lugar, mais vamos nos perseverar na fé. Se nós desprezarmos a Cristo e a sua obra, muito provavelmente vamos desprezar também a sua igreja e o caminhar com Ele. Então pense constantemente em Cristo. A quarta prática aí, que ele vai nos dizer, isso do verso 5 ao verso 13 do capítulo 12, é aceite a disciplina de Deus, aceite a correção que vem da parte do Senhor. O texto, depois de explicar que a disciplina tem um lado proveitoso, vai dizer, Deus vos trata como filhos. E Ele, sendo Pai, Ele vai nos corrigir.
Ele vai nos treinar, Ele vai nos provar. Todo esse processo faz parte do nosso amadurecimento, do nosso crescimento no conhecimento da graça, na verdade. Então, situações adversas na nossa vida, irmãos, tem sempre um propósito de Deus. E esse propósito não é para que você desanime, mas é para que você se fortaleça. Então, aceite as situações que acontecem na nossa vida debaixo da soberania daquele que é o nosso Senhor. Vimos aí o quinto, postura prática para perseverarmos na fé é pastorear uns aos outros. Nós não fomos chamados para ir para o céu sozinho. Nós não vamos ter uma área VIP lá. Nós somos chamados para viver em família. E nós não estamos correndo em competição um com o outro, mas em cooperação. É por isso que o verso 14 diz, segui a paz com todos e a santificação. E a sequência vai nos dizer, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. Não tem benefício nenhum para mim e para minha vida espiritual ver o meu irmão cair em pecado, ou vê-lo praticar algo que não glorifica Deus. Eu não estou em competição com ele, mas muito pelo contrário, eu faço parte de um único e só corpo. E se ele, porventura, está vivendo de uma maneira que não glorifica ao Senhor, isso, de certa forma, vai me afetar. Logo, eu preciso caminhar juntos, pastoreando e admoestando mutuamente. Vimos também, sexto ponto prático aí, que eu preciso, para perseverar a minha fé, considerar o progresso redentivo. Os irmãos que viveram no Antigo Testamento não viram Cristo encarnado. Não viram o cumprimento das promessas messiânicas. E mesmo assim permaneceram fiéis até o fim. Nós não, nós já viemos depois de Cristo. O progresso da redenção já está no fim. A obra de Cristo já foi realizada. Nós temos muito mais elementos e sustento bíblico para referendar a historicidade de Cristo, a obra de Cristo e os cumprimentos messiânicos que já foram aplicados em Cristo e a Cristo, para fortalecer a nossa fé. Se eles que não tinham visto nada permaneceram, perseveraram, quanto mais nós. Então considere que o fim está próximo, pois assim Hebreus nos diz, não deixeis-vos de congregar, como é costume de alguns, antes, quando vedes que o dia se aproxima. Ou seja, a cada dia a volta de Cristo e o cumprimento final das suas promessas está mais perto. Considere esse progresso. Todas essas situações que estamos vivendo, que estudamos recentemente em Apocalipse, e estão aí em cores vivas no nosso dia a dia, apontam para o fato de que o progresso redentivo está perto do fim. E isso serve para que você não desanime. O próprio Senhor Jesus diz, depois de citar várias situações adversas sobre a nossa vida, tribulações, problemas, perseguições, ele diz, quando vocês começarem a ver todas essas coisas, erguei os vossos olhos do céu e exultai, porque a vossa redenção se aproxima. Então, mesmo que as dificuldades já determinadas pelo próprio Deus venham sobre os crentes, isso é sinal que o progresso redentivo está perto do fim. E quando eu considero isso, mesmo na dificuldade, eu persevero na fé. E ele diz, mas tende chegado a Jesus, o mediador da nova aliança. Nós já estamos vivendo debaixo da graça, onde a obra de Cristo já foi aplicada definitivamente sobre os seus. O sétimo ponto aí, prático, para perseverar é, além de considerar o fato do progresso redentivo, considere o juízo final. Sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência, santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Isso vai estar aqui nos versos 28 e 29, o final do capítulo 12. Considere o fato de que a Bíblia inteira diz que um dia você vai ter que comparecer na presença de Deus.
Ele irá julgar todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. E nós só seremos absolvidos em Cristo. Portanto, se você não perseverar em Cristo, não pense que você vai conseguir ludibriar o justo juiz, dizendo que nunca bateu na sua mãe, ou que nunca roubou uma jabuticaba na feira. Não é por obras, é pela graça. Precisamos estar em Cristo. E aí, na semana passada, nós começamos a sequência, entrando no capítulo 13, chegando aí a mais um princípio prático para perseverar na fé. O amor fraternal. Amai-vos uns aos outros. Seja constante o amor fraternal. Veja que Hebreus repete a necessidade, irmãos, da vida em igreja, da comunidade dos santos. Nós precisamos disso para perseverar na fé. E aplicando a esse convívio as virtudes que se esperam de um verdadeiro crente, dentre eles, a maior virtude, que é o amor. Vimos também, ainda no capítulo 13, agora verso 4, que como uma questão prática para perseverarmos na fé, de um modo mais estrito, cumpra os seus votos conjugais, seja fiel no seu casamento, mas também, de um modo mais amplo, cumpra os seus votos a Deus. Se você quer perseverar na fé, aqueles votos que você fez diante do Senhor e os juramentos que você fez para com o seu próximo, cumpra-os, porque isso vai te fortalecer na fé. Afinal de contas, o texto diz que Deus julgará os impuros e os adúlteros, e que o matrimônio, ou os seus votos conjugais, nupciais, deve ser tido como honra. Caminhando ainda, ele vai nos dizer, ainda no capítulo 13, 5 e 6, foi o que tratamos na semana passada, que você precisa confiar com gratidão na provisão que vem de Deus. Ele vai dizer no capítulo 13, verso 5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Ou seja, creia e viva confiante de que Deus está contigo, que apesar das privações e provações, Ele há de nos suprir, e o fato de termos o Senhor conosco é o maior benefício de todos, conforme relembramos Salmo 23, Filipenses 4:13. Se temos o Senhor, nós já temos o suficiente, mesmo que as outras questões nos sejam privadas. Portanto, irmãos, desse modo prático, ele nos apresentou já esses pontos todos. Hoje, vamos caminhar mais um pouquinho do verso 7 em diante. O verso 7, de um modo especial, vai nos trazer mais um indicativo prático. Relembre comigo a leitura do verso 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais os pregaram a palavra, e considerando atentamente o fim da sua vida, fazer o quê? Imitai a fé que tiveram. Mais um ponto prático para você perseverar na fé, irmãos, é imitar o exemplo dos servos fiéis. Existem crentes, ou que nos pregaram a palavra, ou que nos lideraram, ou que nos pastorearam, ou que nos presidiram, porque é disso que trata a palavra guia, que serviram ao Senhor, nos instruindo na palavra, e que já tem uma caminhada a mais, e que até já sofreram situações por conta da fé, e que até mesmo já foram martirizados, ou até mesmo já não estão entre nós, mas que servem de modelo. O pastor fulano de tal, que me evangelizou, ou o evangelista não sei das quantas, que me evangelizou, já morreu, mas ele foi fiel até o fim. Imite
o procedimento deles. Olhem para esses irmãos contemporâneos que são exemplos de vida e fé e imitem a fé deles. É lógico que o nosso olhar vai estar firmado em Cristo, como disse o capítulo 12. Mas isso não exclui andarmos com irmãos que servem de modelo para nós. Irmãos mais maduros, com maior conhecimento bíblico, que nos conduz a aprimorar na palavra de Deus. É desses que o texto está dizendo. A palavra guias aqui, que também é repetida no verso 17, se você dá uma olhadinha aí, vira aí a sua página, lá no verso 17 ele vai dizer assim, obedecei aos vossos guias. Quem são esses guias? Alguém que talvez não tenha conhecimento das Escrituras vai pensar que é coisa de espírito aqui, né? Alguma coisa, espiritismo. Mas a palavra guia é a mesma que aponta para líderes, que lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 26, que Jesus fala que aquele que dirige, aquele que preside, aquele que lidera, ele deve ser o que serve para ser maior. É o mesmo termo grego, traduzido aqui por guias. Poderíamos ser traduzido, lembrai dos vossos líderes, ou lembrai-vos daqueles que vos presidiram, ou daqueles que vos pastorearam ou dirigiram. É desses exemplos de fé contemporâneo que vivem conosco que ele está falando. Os ministros, os apóstolos, não no sentido dos apóstolos de Cristo, mas dos apóstolos daqueles que são enviados, os missionários, pastores, que anunciaram as verdades do Evangelho. Essa palavra, portanto, é um indicativo sobre aqueles que vivem do Evangelho e têm o reconhecimento da igreja como mestres, como guias, como quem dirige, como quem ministra, como quem ensina. Você quer perseverar na fé? Se relacione e tenha em torno de você servos fiéis. É a exortação de João na sua segunda carta, dizendo, olha, infelizmente muitos anticristos e falsos mestres têm saído por aí. Não dei ouvidos aos seus ensinos que contrariam e que diminuem aquilo que Cristo é e fez, e que aumenta aquilo que não precisa ser aumentado. Cuidado com aqueles que vos ensinam. E hoje nós temos um perigo muito maior, que é ter todos esses mestres e falsos mestres a um clique na sua mão. Cuidado quem você é seguidor na internet. Porque pastor de internet é a coisa mais fácil de ser pastor de internet, porque ele não tem que tratar com a ovelha, ele não tem que tratar com os coices das ovelhas, com o fedor das ovelhas, com as feridas das ovelhas. Pastor de internet é fácil ludibriar, enganar as pessoas. Quero ver se ele tem cheiro de ovelha. Quero ver se ele acompanha, se ele chora junto. É esses que vão fazer diferença na sua vida. O que fica com o popozão lá no escritório, com o arzinho condicionado, com maquiagem na cara, falando que você deve fazer, não fazer de modo fácil de coaching, isso não é pastor. Isso é um personagem. Cuidado. Você vai seguir aqueles pastores que realmente vão ser exemplo de vida. Você não sabe se aquele cara, o que ele faz. Você nunca viu ele no dia a dia. Cuidado, irmãos. A internet é uma bênção para anunciar o Evangelho, mas escondem muitos falsos profetas, falsos mestres e anticristos. Tem gente que diz, eu não vou na igreja, não, eu só acompanho agora esses pastores da internet. Isso é um grande perigo. Se você quer perseverar na fé, lembrai daqueles que vos anunciaram o verdadeiro evangelho, imitai a fé daqueles que andaram contigo, daqueles que amassaram o barro com você, que trouxe o arroz com feijão
Porque se eles foram fiéis, é esse que você tem que seguir. É ele que vai passar o óleo sobre a sua cabeça, que vai curar das suas feridas, te pegar no colo quando precisa. Lembrai dos vossos guias. Essa é a ideia. Muito provavelmente, muitos desses guias, no contexto da escrita aqui da carta aos Hebreus, já haviam sido martirizados por conta da fé, mortos por conta da fé. E de certa forma, há aqui um paralelo e um ajuntamento, um agregamento desse verso com os heróis da fé do capítulo 11. Lá ele refere-se aos crentes do Antigo Testamento, dando o exemplo de que eles foram fiéis. O texto vai nos dizer lá no capítulo 11 que eram homens dos quais o mundo não eram dignos deles. Mas no nosso dia a dia existem crentes fiéis, guias fiéis, que ainda são alvo de serem lembrados, imitados. Sigam bons pastores. Procure líderes que te dirigem, que te guiem, que te direcione no Evangelho de uma maneira fiel às Escrituras, que não vai falar aquilo que você quer ouvir, mas é aquilo que você precisa ouvir. Quer perseverar na fé? Você precisa de líderes assim. O próprio apóstolo Paulo, nas suas cartas, reforça esse ponto, chamando para si a responsabilidade de ser um bom guia. Acompanhe comigo rapidamente esses 3 versos que separei. Primeiramente, Filipenses, capítulo 3, verso 17. É muito comum, muitas vezes, você ouvir assim, olhe para Cristo. Lógico, Hebreus 12 diz, olhe firmemente para Cristo. Mas isso não exclui a responsabilidade de você ter líderes e guias, pessoas que dirigem, que chamam a responsabilidade para si. Olhem o que eu estou fazendo, me imitem também. O que diz aí Filipenses 3,17? Vamos ler juntos? Paulo vai dizer, irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Talvez você pudesse considerar Paulo como soberbo aqui. Olha aí, pedindo para ser imitador dele. Mas é disso que se espera um verdadeiro líder. Alguém a ser imitado. Se você é líder apenas para dizer, faço o que eu falo e não o que eu faço, você é um falso líder. Paulo chama a responsabilidade para si quando diz, sede meus imitadores. Veja o que ele ainda diz no capítulo 4, verso 9, dessa mesma epístola. Chamando a responsabilidade para ser imitado, vamos ler juntos? Ele diz, o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Eis aqui um excelente exemplo para a minha vida e para a sua vida. Você tem andado com Cristo ao ponto de dizer para aqueles novos que estão se achegando à igreja, sede meus imitadores, observai como eu ando com Cristo? Porque essa deveria ser a postura de um crente maduro. Ser exemplo a ser seguido. E segundo o autor aos Hebreus, nós temos alguns que nos dirigiram, alguns guias, alguns pastores que nos presidiram, cujo modelo de vida é digno de serem imitados. E por isso nós devemos lembrar daquilo que ele fez, daquilo que ele ensinou, ou como, usando aqui o padrão de Paulo, aquilo que nós aprendemos dele, aquilo que nós recebemos dele, aquilo que nós ouvimos dele, e aquilo que nós vimos nele. Porque isso é digno de ser imitado. Veja ainda 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Paulo dizendo, vamos ler todos juntos mais uma vez, diz assim, sede meus imitadores, como também
eu sou de Cristo. Se quer perseverar na fé, irmãos, você precisa estar rodeado de verdadeiros mestres, de bons líderes, bons guias, pessoas que vão te mostrar como fazer. Voltando para Hebreus capítulo 13, imitai a fé que tiveram, lembrai-vos dos vossos guias. Tenham pessoas, crentes mais velhos, maduros na fé, com maior conhecimento do que você. Caminhe com eles. Ouça, aprenda, veja. Isso vai fortalecer a sua caminhada na fé. Caminhemos mais um pouco. Voltando aqui para Hebreus, capítulo 13. Agora, a partir do verso 8, nós encontramos mais um padrão prático para perseverarmos na fé. Leia comigo o verso 8 e 9. Hebreus, capítulo 13, verso 8 e 9. Ele diz: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tivemos proveitos os que com isto se preocuparam. Mais uma postura prática, sintetizada pelo autor aos Hebreus, é: fique firme na sã doutrina. A necessidade de conhecer as Escrituras, irmãos, é essencial para você perseverar na fé. Jesus Cristo, ontem, hoje, é o mesmo e o será para sempre, indica a ideia da imutabilidade de Cristo, mesmo na sua encarnação. Nós falamos hoje, inclusive na escola dominical, que qualquer doutrina que diminua os atributos e a divindade de Cristo é heresia. Qualquer verdade dita por quem quer que seja, que diminua aquilo que Cristo é, a segunda pessoa da Trindade, o próprio Deus encarnado, e o coloque, e o limita a um mero homem, ou tire qualquer percentual da sua divindade, que despreza a imutabilidade de Cristo, o fato de que Ele é o mesmo ontem, hoje, e é o mesmo e será eternamente, é algo que deve ser deixado de lado. E aí ele diz: olha, cuidado, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. E ele cita aqui pelo menos uma, que é a que multiplica os caminhos da salvação. Não come determinado alimento, não. Ele diz: não, o importante é que o seu coração esteja firmado na graça. E não no fato de se abster de alimentos, porque isso não traz proveito para ninguém. Usando essa comparação, nesse contexto, entre os versos, nós temos aqui uma conexão, desde o verso 7, onde ele diz: imitai a fé, o reforço da imutabilidade de Cristo, e a exortação de ter o coração confirmado na graça. Tudo isso para não nos deixar, conforme ele mesmo diz, nos envolver por doutrinas várias e estranhas. Se você tem bons pastores te ensinando as doutrinas corretas, pastores dignos de serem imitados, se você está firmado na imutabilidade de Cristo, nas doutrinas fundamentais dele, você não vai abraçar doutrinas várias e estranhas, mas seu coração será confirmado com a graça. O foco é quebrar a suficiência de Cristo e da sua obra. Qualquer doutrina que diminua ou aumente passos para a salvação ou diminua as verdades de Cristo, pula fora. É nesse contexto, irmãos, que nós lemos aqui na liturgia a exortação de 2 João, dos versos 7 em diante. Essa questão de falsos mestres é tão séria nas Escrituras que João diz para você não dar nem bom dia para eles. Não lhes dê nem boas-vindas para não se tornar cúmplices.
Aqueles que você sabe que já está no caminho obstinado de heresia, que já negaram a divindade de Cristo, nem recebam em casa. Ai, pastor, é falta de educação. Seja mal educado. É isso que João está te dizendo, então, se é essa a sua compreensão. Porque é melhor você ser mal educado e não abraçar doutrinas várias e estranhas que te conduzirão a naufragar na fé, do que ser educado no inferno. Ai, mas ele veio até falando de Deus, viu, pastor? Tô fazendo um estudo, viu, pastor? Com as mormas. Tão educadinhas. Testemunho de Jeová. Bateu lá em casa, me dá uma dó, pediu um copo d'água. Não receba em casa. Não dê nem boas-vindas. Porque não servem o meu Jesus e nem o seu. Se você o fizer, você está sendo cúmplice deles. Serve para que um culto aí, o débil na fé, fala, é a mesma coisa lá. Eles estão em harmonia, deve ser a mesma coisa. Não é. O nosso Jesus, ele é imutável. Ele é o próprio Deus encarnado, digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Ele não é apenas um profeta. Ele não é só o irmão mais velho. Ele não é irmão de Satanás, como os mormons ensinam. Ele é o Deus encarnado. Qualquer coisa que diminua a divindade de Cristo, põe para correr. É assim que João te ensina. Porque senão, se você abraçar doutrinas várias e estranhas, isso vai te conduzir a rejeitar a verdadeira fé. Pastor, isso é intolerância. Não, isso é fidelidade. Aquilo que já foi revelado de um modo explícito pela verdadeira e santa palavra de Deus. Se ela não é verdade para você, então você está no lugar errado. Nós já vimos que o autor aos Hebreus já nos fala isso. A autoridade das Escrituras, o fato de Cristo ser a expressão exata do ser do Senhor e ter fechado o período revelacional, é ponto determinante da nossa doutrina. Para que você não abrace doutrinas várias e estranhas, que ao invés de confirmar o seu coração na graça, vão colocar você em práticas de religiosidade que não te conduzem para Deus, mas te conduzem para longe dele. As doutrinas da graça, irmãos, são essenciais para nos perseverar firmes na verdadeira fé e na verdadeira prática. Ortodoxia gera ortopraxia. Conhecimento doutrinário verdadeiro e fiel gera prática verdadeira e fiel. Não tem outra matemática. Vejamos alguns textos. Colossenses capítulo 2. Falando aqui da cristologia. Porque o problema das outras religiões, irmãos, é que diminui a glória de Cristo, a divindade de Cristo, o poder de Cristo, a glória de Cristo. E que Apocalipse nos diz que a Ele pertence toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a riqueza. Ele é o digno de todas as coisas. Colossenses capítulo 2, do verso 6 em diante, ele vai nos falar a respeito da divindade de Cristo e da sua obra definitiva como nosso Redentor. Nós não teremos tempo para ler todo a perícope do verso 6 até o verso 23, mas eu te desafio a fazer essa leitura durante a sua devocional nessa semana. Espero que você faça isso, né? Mas olhemos aí o verso 8. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia
e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Cristo é o foco. Jesus Cristo é o todo e o tudo das Escrituras. Qualquer religião que diminua aquilo que Cristo é e aquilo que Ele fez, deve ser rejeitada no todo. Verso 9. Porque nele, ou seja, em Cristo, habita corporalmente toda o quê? A plenitude da... Jesus não é um cara legal, um homem inspirado, o melhor dos profetas, ou um guia iluminado. Não, não. Ele é a plenitude da divindade. Ele é o próprio Deus. Qualquer coisa menor do que isso, rejeite. Fique firme na sã doutrina. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Não abraceis doutrinas várias e estranhas, mas antes confirme o seu coração na graça. O que o autor aos Hebreus está dizendo é: cuidado, ninguém vos venha enredar. Permaneça fiel à sã doutrina. Nem cumprimente, para não se tornar cúmplice deles. 1 Timóteo, dá uma olhadinha comigo lá. 1 Timóteo capítulo 1. Nós já estudamos as cartas pastorais, então provavelmente está bem vivo na sua mente. O verso 3 vai dizer assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, falando a Timóteo, Paulo falando a Timóteo, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não façam o quê? Não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fins, que antes promovem divisões do que serviço ao Deus na fé. Timóteo foi deixado lá para confrontar a prática daqueles que estavam trazendo doutrinas diferentes. Tamanha a importância de permanecer firme na sã doutrina. Capítulo 4 aqui de Timóteo, versos de 1 a 6. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns não vão perseverar. Alguns apostatarão da fé. E justamente apostatarão da fé por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e do que mais? Da boa doutrina que tens seguido. Verso 16 desse capítulo. Tem cuidado de ti mesmo e de quem mais você tem que ter cuidado? Da doutrina. Capítulo 6 dessa mesma epístola. Verso 3. Se alguém ensina o quê? Outra doutrina, e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, e por aí vai. Fique firme na sã doutrina. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Não abrace nenhuma doutrina que negue a divindade de Cristo, que diminua a sua glória.
ou como nas palavras de João, na leitura que foi feita aqui pelo Samuel, que ultrapassa a doutrina de Cristo. E ele vai dizer isso lá em 2 João 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, ele não simplesmente fala que ele está errado. Ele afirma, ele não tem Deus. E é por isso que você não vai ter comunhão com um cara desse. Quer perseverar na fé? Fique firme na sã doutrina. Caminhando mais um pouco, irmãos, e já para o final do sermão de hoje, voltando aqui para Hebreus, capítulo 13, olhando agora para o verso 10 em diante, nós temos mais uma postura prática. Ele vai dizer assim, a partir do verso 10. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O que ele está falando aqui, pastor? Tabernáculo refere-se ao Antigo Testamento. Tabernáculo refere-se ao sacerdócio levítico. Em Cristo Jesus nós estamos agora no sacerdócio segundo a ordem de quem? Melquisedeque, é outro. O que ele está dizendo é o seguinte, aqueles que agora, depois de Cristo, continuam vivendo como se Cristo não tivesse vindo, ele não tem parte conosco. Ele não se alimenta da mesma fonte. Aqui, obviamente, é uma palavra mais direta aos judeus, que não estavam migrando para o cristianismo, que não aceitavam Cristo como Messias, e que ainda estavam nas práticas da lei cerimonial do Antigo Testamento. Continue a leitura que isso vai ficar mais claro agora que você tem esse feedback. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade, fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente. Não é Jerusalém o lugar que nós vamos morar e nem adorar. Mas nós buscamos a cidade que há de vir. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Quer perseverar na fé? Confie nos méritos de Cristo e confesse-o como seu Salvador. Não se apegue às práticas de religiosidade, seja do Antigo Testamento, ou seja de práticas novas que o povo inventa aí a cada dia. Confie naquilo que Cristo fez. Ele morreu fora da cidade, derramou o seu sangue, para que nós não mais precisássemos entrar na cidade, cuidar das exigências da lei cerimonial, trazer animais para serem sacrificados. Aquilo que Cristo fez é suficiente. Você não precisa guardar os sábados, você não precisa guardar dietas. Pode comer isso, não pode comer aquilo. Não existe mais nenhuma exigência da lei cerimonial, ritualística, para que você seja salvo. O que Cristo fez já é suficiente. Então confie nos méritos de Jesus Cristo. Eu preciso fazer uma campanha esse mês para ir para o céu mais rápido. Não existe isso, criatura. Cristo já fez isso por você. E o pastor lá da igreja que eu for disse que agora, se eu der 20% de dízimo, eu vou ter um lugarzinho mais perto do trono do Senhor. Chuta que é macumba, meu filho. Não ouça isso não. O mérito de Cristo já foi e é suficiente. Não, mas se eu guardar o sábado, aí eu vou para o céu. Jesus é o Senhor do sábado. Para que as exigências da lei cerimonial não fossem mais necessárias para você. Não posso comer presunto, porque é carne de porco, é um animal imundo.
Tudo que é recebido com ações de graça pelo Senhor é lícito. Deus fez isso com Pedro, mostrando para ele, naquela visão, naquele êxito que ele teve, antes de ir pregar para Cornélio, todos os animais imundos, e Deus fala, mata e come, meu filho. Ele fala, de jeito nenhum. E Deus responde para ele, aquilo que Deus purificou não considere comum ou imundo. Ele entendeu que era uma analogia para apontar para a entrada dos gentios na igreja. Mas Deus quebra todas as questões cerimoniais que eram exigidas, mas que agora em Cristo não há necessidade, pois o mérito dele é suficiente. Confie no mérito de Jesus Cristo. Ele cumpriu a lei cerimonial. Não agregue peso onde nós já temos liberdade. O que fazemos hoje para o Senhor, fazemos por gratidão, não por obrigação. Estamos reunidos em culto para adorá-lo, não para receber a salvação, mas porque já o recebemos. Temos uma vida de consagração e dedicação à causa e à obra do Senhor, não para termos a salvação, mas porque já a recebemos. Temos alegria em manter e sustentar a obra do Senhor, a obra missionária, a pregação do Evangelho, fora dessas quatro paredes, não porque com isso eu vou para o céu, mas porque eu já estou no céu, segundo a promessa de Cristo. É o mérito de Jesus que me traz a segurança, eu não preciso fazer nenhuma obra, como foi dito aqui no início na liturgia. As obras que eu faço é uma consequência natural da minha salvação e não para a salvação. Afinal de contas, Efésios diz que nós somos salvos pela graça. Mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Para que ninguém se glorie. Não de obras, para que ninguém chegue diante de Deus e fale, eu mereci. Mas para as boas obras que Ele preparou para cada um de nós. Eu não sou salvo pelas obras, mas eu sou salvo para as obras. Uma vez que eu fui, que os méritos de Cristo me alcançou, agora, obviamente, eu que entendi isso, vou me revestir como eleito e amado do Senhor de todas as virtudes que a própria palavra de Deus aponta que são características daqueles que temem a Deus e amam a sua palavra. E por isso eu vou viver para Deus em consagração, em obras, em dedicação e zelo, mas não para alcançar a salvação, porque ela já foi me dada gratuitamente pelos méritos de Jesus Cristo. Aqueles que vivem na guarda das práticas do sacerdócio levítico, como diz o autor aos Hebreus, não têm direito dos benefícios do sacrifício de Cristo e do próprio Cristo. Se você acrescentar qualquer detalhe para a sua salvação, você está menosprezando a obra de Cristo. E se você despreza aquilo que Ele fez na cruz por você, você não tem direito de receber de tais benefícios. Olha que pesado isso. Ou Cristo é suficiente para nos salvar, ou nós não temos o direito de receber desse benefício. Se você agregar qualquer coisa, por menor que seja, à suficiência dos méritos da obra de Cristo, você já está desprezando aquilo que Ele fez, e por isso você não tem direito aos benefícios das bênçãos celestes que Ele nos traz. Ou você confia totalmente nos méritos de Cristo, você está fora. O que Jesus é e o que Ele fez são a garantia da santificação do seu povo. Desde o início, em Mateus 1,21 é dito isso. Ele salvará o seu povo do pecado deles. É Ele que faz isso. É Jesus que nos salva. E isso Ele faz pelo seu sacrifício, pelo derramar do seu sangue. Mesmo que isso traga vergonha diante dos homens. Por isso Ele trata aqui. Saiamos, pois, a Jesus, a Ele, verso 13 eu estou lendo.
Saiamos, pois, a Jesus, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério, levando sua vergonha, porque ele se fez vergonha por nós na cruz do Calvário. Maldito aquele que está no madeiro. Nós vamos confiar nos méritos de Cristo, mesmo que isso seja uma vergonha para nós. E o contexto era justamente isso. O judeu tinha vergonha da obra de Cristo. Não é isso que Paulo vai dizer lá em Coríntios? Loucura para os gentios, vergonha para os judeus. Nós não, falando, é esse mesmo, esse aí que você falou, que morreu, esse é o meu Senhor. É o mérito dele que eu estou fundamentado. Eu saio até ele, fora do arraial, levando sobre a minha vida, inclusive, o fato de ser seguidor de Cristo. Se isso é vergonha, para mim não é problema nenhum. Porque é nele, e somente nele, solos Cristo, somente em Cristo, a verdadeira salvação. Veja Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3, verso 19. Falando a respeito da lei do Antigo Testamento, ele diz, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que ele está dizendo é o seguinte, os 10 mandamentos, ou a lei cerimonial do Antigo Testamento, tem o objetivo de mandar todo mundo ficar quieto. O objetivo da lei é mostrar, trazer à nossa mente o conhecimento do pecado e de que nós não conseguimos vencê-lo por nós mesmos. O objetivo da lei é para dizer que você é culpado diante de Deus. É para calar a sua boca, para que você não chegue diante de Deus. Mas eu sou melhor do que o fulano. A salvação não está na comparação de você com fulano. A salvação está no fato de você alcançar o patamar de santidade que Deus exige de você. E isso é impossível. Mas eu sou melhor que Hitler. E daí? Tão pecador quanto? Por mais atrocidades que ele fez, não te coloca você no céu. Porque o padrão não é Hitler. O padrão é a santidade de Deus. E nós não conseguimos atingi-la. Então a lei é para calar nossa boca. Para ninguém chegar diante de Deus e falar, eu mereço. Todos são culpados. É isso que está dizendo. E aí depois a sequência vai dizer que a justificação é gratuita. Verso 23 vai dizer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. A salvação é pela graça, irmãos, não é nem pela fé. A fé é simplesmente o meio que Deus usa para aplicar da sua graça em nós. E não vem de nós, é um presente dele. A salvação é puramente gratuita e pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente do quê? Não é por guardar o sábado ou deixar de comer presunto que você vai para o céu. É pelos méritos de Jesus Cristo. Não é por vender sentinela na praça. Ou sair de porta em porta, dizendo que é representante de Jesus Cristo nos últimos dias que vai te levar para o céu. É os méritos de Jesus Cristo realizado na cruz do Calvário, aplicado gratuitamente pela graça de Deus à sua vida. Quer perseverar na fé?
confie nos méritos de Jesus Cristo. Porque se você confiar em você, vai chegar no momento que você vai ser desmascarado. Vai chegar um momento que você vai deslizar na sua pseudo-santidade. Você vai olhar no espelho e falar, eu sou um grande mentiroso. Tento ludibriar todo mundo como sendo uma boa pessoa, agindo corretamente diante de tudo e de todos, mas o meu coração é podre, e você sabe muito bem que o é. Se você confiar nos seus méritos, você vai naufragar na fé. Mas se você confiar nos méritos de Jesus Cristo, na sua graça, aí há esperança. Ainda um outro texto que eu quero chamar a sua atenção antes de sairmos aqui de Romanos, que deixa claro sobre a ideia da graça, é Romanos capítulo 11, versos 5 e 6. Romanos capítulo 11, verso 5 e 6 diz, assim, pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Não sei como que esse povo faz com tanto texto bíblico que fala de predestinação, eleição e de graça, pensando que a salvação é pelos méritos humanos e por uma chance que você deu a Jesus. Não é à toa que é o maior número de desigrejados e pessoas que abandonaram a fé vêm das igrejas arminianas. Porque colocaram a sua fé nos seus próprios atos, nos seus próprios méritos, e não na eleição da graça. Por isso não vem que não dão conta, e aí por vergonha abandonam a igreja. Quantos e quantos mendigos você encontra na rua, jogado na sarjeta, sendo lambido pelos cachorros e cadelas. Quando você vai conversar com eles, eles cantam os hinos da harpa. E você pergunta, o que aconteceu? Eu já fui crente, mas eu me pequei, eu perdi a salvação. Não entenderam nada sobre a graça. Ninguém alcança a sua própria salvação por méritos. Isso é essencial para você perseverar até o fim. Porque se você confiar nos seus próprios méritos, você não vai aguentar. Veja o que mais que ele diz aqui. Segundo a eleição da graça. E o verso 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Se você tiver que fazer isso aqui para receber a salvação, já não é graça. Se você tiver que crer por si só para receber a salvação, e não a fé que vem de Deus, já deixou de ser graça. Não confie nos seus próprios méritos. Entenda que a graça de Deus, essa graça irresistível, que é quando Deus nos atrai, nós nos prostramos, não tem o que fazer. É isso que nos traz para perto dele, é isso que nos reconcilia. Você não é crente porque você é melhor do que os outros. A diferença é que a graça te alcançou. Você estava no mesmo lamaçal de pecado. Você estava no mesmo vômito das cadelas. Você estava no mesmo barro de todas as práticas iníquas. Foi justamente a graça que nos tirou da. E por isso você não é melhor que os outros. É por isso que nós, mesmo hoje, lavados e remidos no sangue, purificados do lamaçal e do vômito, vamos até aqueles que ainda estão lá, para proclamar do Evangelho da graça e não das obras. Quer perseverar até o fim, irmãos? Não confie nos seus esforços. Confie nos méritos de Jesus. Para terminar, 1 João, capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 11, vai nos dizer assim.
11, 12 e 13, tá? Vamos ler juntos? Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus. Todos. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Se você crê nos méritos de Cristo Jesus, você tem a vida. Se você crê que você pode alcançar a vida eterna por seus próprios méritos e esforços, você não tem o Filho. Consequentemente, você não tem Deus. E, obviamente, você não tem a vida. Quer perseverar até o fim? Se prostre cada vez mais aos pés do teu Redentor. Reconheça que os méritos de Jesus é que te garantiu a salvação. Ame-o de todo o teu coração. E obedeça às suas palavras. Pois ele mesmo diz que todo aquele que o ama, obedece. E que ele assim nos abençoe. Amém?